Eu sou o Yuri, sejam bem-vindos ao meu canal e neste vídeo eu irei falar sobre os primeiros episódios das minhas primeiras impressões de Ishun de Chirio, o anime do curandeiro clandestino. Essa é uma obra que eu não conhecia, mas eu tinha visto alguns trailers, algumas informações e achei que seria um anime bem interessante, então que eu vou dar as minhas primeiras impressões dos dois primeiros episódios. O primeiro episódio, ele serve mais ali para mostrar um pouco do dia a dia do curandeiro Zenos, né? Sim, e também servindo como uma apresentação ali dos personagens do núcleo principal, ao menos daqueles que vão ser o núcleo principal neste início de obra. Então é mais um episódio meio que de apresentação, mostrando ali um pouco dos personagens, né? Já no começo desse episódio, vimos ali que o Zenos, ele mora numa casa barra mansão, meio que abandonada, por assim dizer, né? Tá numa situação bem precária ali, né? Ele tá levando uma vida relativamente simples, né? Num lugar simples ali, numa favela, num local mais afastado. Ele mora ali com uma jovem elfa, né? Que, como vai ser mostrado no episódio 2, é uma jovem que ele acaba salvando ela, né? Acaba ajudando ela. E também nessa casa, também mostrado no episódio 2, além dessa jovem elfa, no andar de cima dessa casa, ele divide com um espectro, né? Bom, nós vemos ali a jovem elfa, né, de nome Lily, preparando ali um chazinho para eles tomarem, né? Eles estão ali tomando um chá, né? E temos aí uma explicação, né, por parte da Lily sobre os curandeiros neste reino, né, neste mundo. Ela começa falando que os curandeiros são definidos ali em 3 categorias, né? Um curandeiro de terceira categoria é aquele que apenas consegue curar os ferimentos das pessoas. Um curandeiro de segunda categoria, ele cura e conforta as pessoas, ou seja, ele cura e consegue fazer a pessoa se sentir bem, né? Não ficar sentindo dor. Enquanto o de terceira, ele cura a pessoa, mas a pessoa ainda fica sentindo dor, não fica muito confortável. Ela foi curada, mas ainda ali sente alguns sintomas da doença que a afligia, né? O segundo não, ele cura completamente a pessoa e também faz a pessoa não ter mais esses sintomas de dor, mal-estar. Ele cura por completo, por assim dizer, né? Enquanto que um de primeira categoria, né? Ele torna o mundo um lugar melhor, né? Ou seja, tem uma grande diferença de segunda por de primeira. Na minha visão, de terceira para segunda não tem tanta diferença, sim, tem diferença, mas não tão grande. Mas do segundo para o primeiro, na minha visão, é uma diferença muito mais abissal. Afinal, tornar o mundo um lugar melhor é um cara que faz completamente a diferença naquele ambiente em que ele está inserido, né? Que ele vai mudar a vida de todo mundo, transformar aquele ambiente, obviamente, num ambiente melhor. Então vai falando ali que o reino de Erzet, né? Eles têm uma longa história bem entrelaçada ali com os curandeiros, né? Os curandeiros foram importantes e ajudaram aquele reino a se expandir e por conta disso, né? Por conta dessa importância dos curandeiros, eles têm um papel, né, uma posição de alta importância nessa sociedade, então são membros bastante relevantes, né, por assim dizer, eles são importantes, eles ajudaram na expansão do Império e por conta disso são importantes, né. Tanto que naquele local existe um hospital que serve como um local também de formação para os curandeiros. É como se fosse uma faculdade de medicina, então eles vão para esse hospital, estudam como magias de cura e tudo mais, né, para poder curar as pessoas, também treinar ali e obter a sua licença. É como se fosse uma faculdade de medicina, só que já vai fazendo ali na prática também, né? Juntando a teoria com a prática. Isso pode exercer a função, né? O trabalho de curandeiro, quem obter a licença que é conseguida através deste hospital, né? E, obviamente, precisa pagar para isso, né? Não é gratuito, você tem que ir lá, estar e pagar também as despesas para fazer a matrícula e tudo mais, como se fosse uma faculdade. Com toda a nossa história, né? Ela vai acompanhar Zenos, que é alguém com habilidades de cura, contudo, ele não tem licença, né? Ele deve ser explicado isso na obra, mas ele aprendeu a magia de cura de outra forma, né? Acho que no segundo episódio até mencionaram que ele aprendeu com uma outra pessoa que ensinou ele enquanto ele vivia na rua. Alguém meio que adotou ele e ensinou essas habilidades de cura para ele. Então ele é um curandeiro, mas ele não tem a licença. Logo, ele é um curandeiro ilegal, né? Trabalha de forma clandestina, né? E mostra ele ali atendendo a um cliente, né? Que ele faz o tratamento e recebe por isso, né? Ele é pago, obviamente, não trabalha de graça. E após atender esse cliente, ele sai ali para fazer atendimentos em domicílio. Enquanto que a elfa, a Lily, né? Ela fica ali em casa cuidando do local, né? Lavando roupa, fazendo adiante essas coisas. Após isso, mostra ali uma outra personagem, no caso, a Espectro Carmila, né? Que é com quem eles dividem ali aquela casa, né? Aí mostra ali uma interação da Carmila com a Lily e depois vai chegando mais personagens, né? Primeiro chega a Zofia, que é uma mulher da espécie dos homens lagarto. Depois chega a Linda, que é da espécie dos lobisomens, né, da raça dos lobisomens, e por último, né, chega a Lower, né, chega até arrebentando a porta ali, que é da raça dos orcs. Todas foram ali, né, para ver os Zenos. E não por questões médicas, elas não foram lá porque estavam doentes, precisavam de atendimento. Não necessariamente, mas elas foram ali mais para passar um tempo com ele, né, conversar. Claramente elas têm interesse nele, né, um interesse maior do que apenas as suas habilidades médicas, né. Não só de suas habilidades médicas também, né? E um detalhe que é revelado no segundo episódio é que elas são líderes de facções rivais e que elas sempre ficam brigando ali pelo controle do território, né, ali das favelas. Então, eles moram aqui nas favelas, né, moram na região das favelas, uma região mais pobre ali da cidade onde eles estão inseridos, e as 3 são líderes de facções que são rivais. Mas como vemos elas ali, né, se dando aparentemente bem até, né, sem muitas brigas, estavam neutras, por assim dizer, né, estavam ali num estado meio que de paz.
Então dá pra ver que o Zenos vai ter alguma influência nelas para fazer com que elas se deem bem, né? Possam conviver uma com as outras sem ficarem brigando. Acredito que isso também deve ser explorado no anime. Então a Lily, né, informa para todas, né, que o Zenos estava fazendo visita em domicílio, né? E elas ficam ali conversando, né? A Lily, ela termina de fazer o jantar e convida elas para jantarem com eles, né? Quando o Zenos chegar, e obviamente elas ali aceitam, né? Principalmente a Loie, né? Que ela tava ali não só por interesse nos Zenos, mas também por interesse na comida da Lily. Ou seja, acho que ela era a única mais interessada na comida. As outras estavam mais interessadas no Zenos. Ela parecia estar um pouco mais interessada na comida. Então a Lily aí se retira, né? Para recolher a roupa que ela havia lavado e deixa os três ali, né? Meio que cuidando ali da. Fica aí, cuidando aí pra não acontecer nada, né? Só que o cheiro tava tão bom e só foi a Lily sair dali que a Linga e a Loie, né? Já foram para a panela dar aquela provadinha, né? Só dar uma provadinha. E a Sofia, que estava sendo a mais sensata, né? Até aquele momento, né? Tava até falando, não faz isso, a Lily não vai gostar de vocês mexendo aí na comida e tal. Ela acaba se rendendo também, vai lá dar uma provada. No final das contas, elas acabam fazendo a limpa na panela, né? E a comida que era pro jantar acaba ali e elas começam a discutir sobre o que ia fazer uma culpa não. Tipo, pô, vocês não deviam ter comido, agora a Lily vai ficar brava, não sei o quê. E enquanto elas estavam nessa discussão, a Lily aparece ali e pega elas no pulo do gato, né? Então a Lily, né, com um sorrisinho que parece fofo, mas na verdade é bem assustador, pede por uma explicação. Elas, a princípio, tentam desconversar ali sobre o ocorrido, falando que não sabia nada, né? Como até tinham mencionado ali, falando, você está amnésia por acaso, então estavam tentando seguir com essa ideia de amnésia, mas no final das contas elas acabam admitindo a culpa, né? Não resistiram ao cheiro e acabaram mandando ver. E aí elas ficam ali conversando ali entre elas, né? A Lily com uma cara meio assim, meio triste, né? Pô, acabaram com a comida. E elas estão ali conversando entre elas, meio que sussurrando, e começam a brigar entre si, e acabam mudando o foco da conversa. E a Lily interrompe elas, dizendo que o Zenos ficaria triste, né, se visse elas brigando daquele jeito, né? Ele não queria que elas brigassem. E a Lily também, né, tava com uma cara ali de chateada, pois, devido ao que tinha acontecido, pois ela queria poder jantar com todos ali, né? Ela tinha uma boa relação com todos e queria uma mesa ali com todos, né? Comendo, se divertindo juntos ali. Contudo, a comida havia acabado, né? As três dizem ali que vão ajudar. Contudo, os ingredientes haviam acabado. Não tinha mais ingredientes naquela casa, né? Aí ele fala, pô, não tem mais ingredientes, não tem mais como cozinhar mais nada. E a Carmila, que era o espectro que estava dormindo, né? Ela tinha ido voltado a dormir para poder, mais tarde, poder jantar. Ela apreciava também a comida da Lily. Não me pergunte como que um espectro come, eu não faço a mínima ideia, mas ela consegue comer. Então a Carmila, ela acaba escutando que a comida tinha acabado. E ela fica bastante irritada, né? E as três vão lá e se ajoelham pedindo desculpas, né? As três têm muito medo de espectros. Pelo que dá a entender no que ocorre no episódio 2, espectros são seres bastante poderosos. Então as três ali meio que não teriam muita chance contra a Carmila se ela tentasse acabar com elas, né? E a Carmila tentava ameaçando ali pegar as almas delas, né? Para usarem como ingredientes da comida. Tava até perguntando, será que almas ficam boas como ingredientes de comida, né? Numa sopa, ensopado de almas? A Lily pede para elas ali buscarem mais ingredientes e as três partem em busca de mais ingredientes, né? Afinal, elas poderiam perder as almas ali se não fizesse isso. Ficando apenas a Lily e a Carmila para trás, né? Elas ficam ali conversando, né? A Lily também comenta que uma erva que ela usava tinha acabado. E um detalhe, o Zenos, antes disso aí, ele havia percebido que a erva que a Lily gostava de usar na comida estava acabando. Aí tá ali a Lily conversando com a Carmila, né? A Lily também comenta que não estava tão brava com ela, né? Tava um pouco mais triste. A Carmila diz que a Lily é bem misericordiosa, né? Enquanto que ela, Carmila, né? Ela comenta ali, se além da comida eles também tivessem acabado com as bebidas, ela teria amaldiçoado elas, ou seja, as três lá passou por um fio de serem amaldiçoadas, né? E ali ele comenta que ela é mais boazinha, né? Não tá tão brava assim, né? Ela é mais misericordiosa por ela ser já mais madura, né? Ela até comenta que no futuro quer ser esposa dos Zenos também, né? Além de que ela gosta de quando todos estão ali juntos, né? E ela fica se perguntando se vai conseguir terminar de fazer a janta a tempo do Zenos chegar na C. Ela termina antes dele chegar. É nos mostrado então o Zenos que estava ali andando pela cidade, né? Ele provavelmente já havia terminado de fazer os atendimentos a domicílio. E ele passa por uma garota semi-humana, né? Que tava com a mão no estômago, sentindo muita dor. E logo após aparece um outro homem ali, que é o mestre daquela garota, né? Aquela garota, no caso, era uma escrava. E o cara vai, aparece ali e agarra ali a garota, pergunta onde ela estava, por que ela não estava trabalhando. E ela fala que estava com dor no estômago, foi ao hospital, mas por não ter dinheiro ela não foi atendida. E aí ele começa a maltratar a garota ali, demi-humana, falando: ah, você acha que só porque tá ruim você pode faltar trabalho, não sei o que, né? Começa a maltratar ela, pega ela pela cabeça, puxando os cabelos e arrasta ela, né? Pra ela poder fazer o trabalho dela. E os Zenos ali só observando aquela cena, né? Do cara maltratando a garota só porque ela é escrava dele. Então, no caso, esse cara leva a garota ali para uma região de cemitérios, né? E joga ela ali em um túmulo. E, pelo que dá a entender aqui, ele queria que a garota vasculhasse algo de valor no cemitério. Então eles ficavam roubando ali túmulos, né? Oferendas que as pessoas deixavam para depois revender. Ou seja, o cara era um cafajeste que roubava até dos mortos. Só que nisso que ele jogou a garota que já estava mal nesse túmulo, por ser uma região de cemitério, então ali é bastante comum que as almas dos mortos acabam se levantando, né? Se tornem espectros. Então a garota ela acabou sendo possuída por um espectro e fica ali no chão, né? Gemendo de um lado pro outro, né? Em agonia. Além da dor
da doença que ela estava sentindo no estômago, agora também do espectro, e o cara continuava maltratando ali a garota, né, chamando ela de inútil, né, que não faz o serviço dela e tal. Então ele começa a se retirar dali e fala que a garota só vai ter algo para comer se ela trouxer algo de valor, né. Contudo, logo depois a garota levanta, agora possuída pelo espectro, e ataca ali o cara, né, corta a barriga dele ali, e o cara começa a fugir enquanto é perseguido pela garota. O cara tá ali fugindo e acaba se deparando com os Zenos, né? Pede ajuda ali pra ele, falando que meu escravo enlouqueceu, não sei o quê. Aí a escrava logo depois aparece ali, o cara fica pedindo ajuda. Os Zenos vai reparando que tem algo bem estranho ali com a garota, né? Questiona do trabalho que estavam fazendo. O cara fala que era um trabalho de agricultura, né? E ele fala, tá, agricultura. E o cara ali bem egocêntrico, querendo que os Zenos ajudasse ele, né? Salvasse ele, inclusive matasse a garota, né? Os Zenos até salvam o cara de receber um golpe ali e também acaba entrando ali em conflito com a garota. E o rapaz lá fica impressionado com a habilidade dos Zenos, né? Que a garota tava atacando, né? Jogando umas pedras ali e o Zeno tava desviando numa tranquilidade incrível. Então o cara fica ali insistindo pros Zenos matar. Só que esse não é o serviço dele, né? Ele não mata, ele é um curandeiro, ele cura pessoas. O cara até diz que ela é uma escrava, que pode comprar outra, enquanto que ele é um aristocrata. Então o Zenos luta ali com a garota, tá impressionando bastante o cara lá, falando, pô, que tipo de curandeiro faz esse tipo de coisa que o Zenos estava fazendo, né? Que ele também demonstrou uma grande força física. Então ele vence a garota, né? Ela fica ali bastante machucada e tal, mas o Zeno vai lá e cura ela depois, inclusive livrando ela daquela possessão que ela estava, né? Ele cura ela por completo. Então o cara vendo ali que o Zenos curou a garota, né? Pede pra ele também curar ele, né? Só que o Zenos fala, não, já encerrei meu expediente, se quiser eu te curo amanhã. O cara fala, não, mas se for amanhã eu morro, né? Aí o Zenos fala, não, beleza, eu te curo, mas vai ser mais caro. Aí o cara dá ali uma bolsa de dinheiro pra eles, né? Só que o Zenos fala, isso aqui não dá, né? Dá pouco ainda, pode mandar mais. O cara até comeu, eu já tô pagando acima do valor de mercado, acho que pode sair extorquindo assim as pessoas. Então o Zé falei, eu não sou um curandeiro normal, sou um curandeiro clandestino, eu não tenho licença, meu camarada. Aqui o negócio é diferente. Até comenta ali da agricultura que o cara falou, né? No caso, roubar túmulos ali. Aí fala, não, o cara falou roubar túmulos, não, né? Aí você fala, não, é agricultura, né? Que você tá fazendo, beleza. Então o Zenos pede a garota como compensação, né? A escrava. Não, além disso, eu vou a escrava também, né? E eles fecham um acordo ali, o Zenos cura o cara e fica também com a escrava, né? Então o Zenos fica ali com a garota, né? Espera ela acordar e ela acorda. E ele fala ali que comprou ela, né? A garota, no caso, o nome dela era Tio. E o Zenos fala ali pra ela tirar a roupa, né? A garota fica meio constrangida, do nada tirar a roupa, você acabou de me comprar, já quer que. Ela fica pensando coisas ali. Então ela vai, tira ali a parte de cima e o Zenos ali, uma mancha na região da barriga dela, né? E detecta um problema ali. Ele faz o diagnóstico na hora e também opera ela ali na hora, né? Vai já resolve também, ele vê, diagnostica e opera ela ali na hora, né? A garota fica assim, como assim, né? Ele fala, não, eu peguei, abri, retirei o problema lá e fechei de novo. Assim, em questão de segundos, o cara abriu a garota, tirou a questão do problema lá, a pedra que dando problema nela, e fechou o ferimento, não ficou uma cicatriz sequer. E a garota ficou impressionada com aquilo, né? Afinal, também não teve encantamento mágico, círculo mágico, nem nada do tipo. E o curandeiro fala que aquilo é normal, que qualquer curandeiro consegue fazer aquilo. Então, assim, pra ele aquilo ali é comum. A garota, até de forma exasperada, fala que aquilo não é normal, mas agradece ele ali por curar ela. Então o Zenos fala, você não vai pagar só com gratidão, né? Você vai trabalhar também, eu quero tudo um preço à altura, ele tem o preço dele. Então a garota fala que vai, né? Como escrava ele vai fazer tudo que ele quiser, né? Pra poder pagar o que ele fez por ela, né? Era só ele pedir o que quisesse, então ele vai, tira ali um livreto e mostra pra ela, perguntando se ela poderia achar coisa daquele livreto, né? Que ele tava mostrando ali pra ela. A garota já tava meio que pensando em outras coisas ali, certeza. No caso, eram ervas, né? Aquelas ervas que a Lily usa na comida, né? O Zenos tinha percebido que tava acabando e queria mais elas. Ele não sabia como encontrar, então pediu pra aquela garota encontrar. Então ela foi, encontrou ali. E ele falou, não, beleza, agora temos kit, você já fez seu pagamento, né? A garota até achou que ia ter mais coisas, ela fez uma tarefa relativamente simples, e ele falou que não, isso aqui é o valor do que eu fiz por você. Ou seja, você achar essas plantas aqui pra mim, que era algo que eu não iria conseguir, equivale ao tratamento que eu fiz pra você, e é isso, é pronto. E ele também vai, rasga ali o contrato de escravo que tinha dela, né? Falando que agora ela é livre, né? Ela era dona da própria vida para fazer o que ela quisesse, né? Obviamente ela não sabe ainda o que quer fazer, né? Afinal, acabou de ganhar a liberdade, mas ela vai descobrir e diz que quando descobrir o que quer fazer da vida, volta lá pra falar com ele, né, pra falar pra ele. Afinal, ele foi quem libertou ela da vida que ela tava tendo. Os Zenos, então, ali volta pra casa, né, já tava à noite. Ali ele recepciona ele, né, fala que a comida ainda não tava pronta. Logo depois, as outras três chegam, né, trazendo ali comida, né, peixe, legumes, carne ali, né. Os Zenos até perguntam porque elas estavam ali e fala, não fizemos nada de errado. Ficou lá, o cara de culpada falou que não fez nada de errado. Então ali ele vai lá pegar as coisas pra poder fazer comida. Os Zenos também vai pra cozinha, né, primeiro, e ele reabastece o pote lá de ervas, né. E a Carmila até vai e aparece ali também. E a Carmila comenta ali, nossa, você se divertiu, né? E ela vendo ele colocando as ervas no pote, pergunta se conheceu uma outra garota, né? Tipo, se ela já tá meio que sabendo o que aconteceu ali. Só por ele ter conseguido algumas ervas. E o Zenos fala ali pra ela parar de fazer graça. Aí a Lily com as outras entra ali na cozinha também, né? Ela fala, tem muita comida, então vou poder fazer muita coisa, né? Já que elas trouxeram muita coisa. Aí ela vai ali, se vira pra ir preparar comida e repara lá o potezinho de ervas cheio. E ela sabe ali que foi o Zenos que trouxe e se vira de novo, né? Feliz ali. Porque ele também ajudou, né? Trouxe um ingrediente que ela usa bastante, né? Algo pra dar um gostinho a mais. E fala que vai fazer um chá primeiro ali pra eles poderem beber. E assim terminou o primeiro episódio, né?
Que, como eu disse, foi meio mais uma apresentação ali dos personagens, né? Pra conhecer um pouco dos personagens, né? Características dele, né? Personalidade e um pouco das habilidades do Zeno. Já no episódio 2, ele sim é mais o início da história, ao menos o início de como o Zenos se tornou ali um curandeiro clandestino, né? Então dá pra dizer que o episódio 2 é o real início. O segundo episódio começa com o Zenos sendo expulso ali do grupo Fênix Dourada, né? Um grupo ali de aventureiros, cujo qual ele fazia parte, e o líder Aston, né? Tava expulsando ele, né? Deu uma moeda de ouro pra ele, ó, isso aqui é o pagamento pra encerrar seu serviço e pra você não falar pra ninguém que teve relação com a gente, né? Pelo que dá a entender aqui, o grupo tava ficando mais famoso, mais conhecido, e eles não queriam mais o Zenos envolvido porque o Zenos era alguém pobre, né? Era uma criança de rua, cujo qual eles tinham encontrado há muito tempo atrás, né? O Zenos até achava que eles eram companheiros, amigos e tal, mas ali parece que era apenas um erro de interpretação dos Zenos e os outros só estavam usando ele ali e agora consideravam que ele não valia mais a pena, era um inútil. Então, não precisa mais daquele cara, a gente quer ter mais contato com pessoas de alto escalão, realeza, nobreza, né, pessoas mais poderosas, e eles consideram que ter os Zenos naquele grupo, por conta dele ser um pobre, né, ser um garoto de rua, não seria bom para eles. O que dá a entender que esses caras que fazem parte do grupo têm algum nível de aristocracia ou de nobreza, né, deve ter alguma relevância, deve vir de uma família, né, um pouco mais adinheirada, acima da média. Não é falado, mas é o que dá a entender. E no final das contas, o Zeno acaba ali sendo expulso, ele aceita a moeda, né, que seria algo, o cala-boca, né, o tal do cala-boca, pra ele ficar calado e não falar pra ninguém, pega essas coisas e vai embora dali, os caras enxotam dali e fica rindo, né. Meio que não precisa mais de você, vaza. E também mostra ali a garota, né, a Lily. Então a Lily ali tava sendo sequestrada, capturada por outras duas pessoas, né. Ia ser vendida ali como escrava, né, como uma mercadoria. Aparentemente ela tentou fugir, mas o povo tava ali atrás dela, ela tentando capturar, e ela tentando resistir ali de todas as formas, né, dar um chute no saco ali do camarada. Era um homem e uma mulher que tava ali perseguindo ela, por ela ser elfa, né, então uma raridade ali. Aí ela dá o chute ali no documento do cara, começa a correr, ele atira uma flecha na perna dela, derrubando ela, se aproxima dela, ela morde ele pega a faca e esfaqueia ela ali, né? E a mulher começa a brigar ali com o cara, pô, por que tu esfaqueou nossa mercadoria agora? Ela vai morrer aí, né? E o Zenos, que tava passando ali perto, acaba vendo tudo aquilo. Então o Zenos vendo aquilo, né, fala, pô, vocês esfaquearam uma criança, eles falam, é nossa mercadoria, então a gente faz o que quiser. E o Zenos vai lá e compra ela, né, da moeda de ouro que ele tinha ganho ali pra eles, né? A mulher aceita o negócio, né? O cara até acha meio estranho, e ela fala, pô, tá morrendo mesmo, é melhor não ganhar alguma coisa do que não ganhar nada. Então eles vão se retirando dali e o Zenos fica ali com a menina elfa, vai lá e cura ela, né? Cura ela por completo, pra surpresa da garota elfa. A garota achava que ia morrer, né? Já tava drama ali de morte dela, mas tava inteirinha, novinha, já tava tranquila, não tinha nem cicatriz. Então o Zenos fica ali, né? Acaba tendo que cuidar ali da garota, aí né? Ela demonstra fome, ele vai e compra roupas e comida pra ela, né? E comida apenas pra ela, né? Afinal, ele não tinha dinheiro, pede ali comida pra ela, né? A garota até pergunta se ele não ia comer, fala que tava satisfeito, mas na verdade ele não tinha dinheiro, então assim, ele deu comida pra ela e pra ele ficar com fome, ele ia ficar com fome pra alimentar ela. E ele fica ali pensando no que fazer com ela, né? Se colocava ela no orfanato ali das favelas, né? Mas por ela ser elfa, vai saber o que as pessoas vão fazer com ela. Então, ele tava meio sem opções ali do que fazer com aquela garota. A garota pergunta ali sobre os Zenos, né? E ele fala que não tem mais trabalho, né? Que foi expulso do grupo de aventureiros, ou seja, era um desempregado sem lugar para ir e que ia procurar algum emprego. Momentos depois entra ali um cara da espécie Homem-Lagarta, ferido, no restaurante, bar ali que eles estavam comendo. Então os Zenos vendo aquele cara ali, né? Ali ele leva um copo de água pra ele, pro rapaz lá do Homem-Lagarto ferido. E os Zenos vai até ele, vai lá e cura o braço dele. O cara fica assim, surpreso, porque ele cura na facilidade, né, tranquilo ali, até enche o bola 200, falando que ele é um curandeiro incrível. E o cara vai lá, não, obrigado pelo serviço, e pega o dinheiro e dá ali pros Zenos. Paga os Zenos ali, os Zenos não cobrou nada, né? Só pegou e curou o cara, porque ele gosta de salvar as pessoas, né? O serviço dele ajuda as pessoas, mas ele foi pago por aquilo, então ele começou a pensar, peraí. No restaurante você pede comida, você paga pela comida. Então ele começou a pensar, pô, a gente curandeiro também deve ser pago pelos serviços, né? E ali ele assim, mesmo, é assim que funciona. E o Zenos também se lembra de como ela agradeceu ele, né, por ter ajudado. Então ele decide abrir ali uma clínica, né? Até porque ele gosta de ajudar as pessoas, né? Queria sentir aquele sentimento de gratidão das pessoas de novo, né? Ele ficou feliz, pô, eu ajudei alguém, né? E também é uma forma dele conseguir dinheiro também, né? Então ele resolve abrir uma clínica clandestina, porque ele não tem licença, então ele não podia, né, sair por aí, né? Trabalhar na margem da lei, né? Ele ia ter que ser fora da lei ali, né? Trabalhar. Não tem licença, então ser clandestino, médico clandestino ali dos caras. Só que a questão era o que fazer ali com a criança, né? Porque como ele ia fazer um trabalho ilegal, por assim dizer, ele podia envolver a Lily em algo problemático, né? Pô, vou meter a criança nesse problema. Então ela começa a falar ali, você me comprou, você é meu mestre, você é meu dono, então eu vou te acompanhar. Aí os anos meio que falam, não, mas só tava tentando ajudar ali. Ela vai e corta ele. Ah, então você pagou por mim pra depois me abandonar? É isso? Você me comprou pra depois me abandonar por aí? Que crueldade, você abandonar uma criança. Aí no final das contas, meio com essa chantagem ali, né? E a garota também dizendo coisas ali que podem soar complicadas do ponto de vista de interpretação, né? Falando que ela fala, ah, não significa nada pra você,
Parece assim um casal de namorados ali, porque a garota também fala, pô, tanto tempo junto, eu não sou nada pra... Né, assim, pode ir só errado algumas coisas e ele fala que vai ficar com ela até achar um local pra ela poder morar, pelo menos. Então, bora lá. Você fica comigo até a gente resolver achar alguma coisa melhor pra você. Então os Enos e a Lily saem ali, né, pela noite, procurando um local para fazer sua clínica, numa região mais abandonada. E como ele explica ali pra garota, ele tá escolhendo um local mais abandonado, longe da cidade, porque ele vai abrir uma clínica clandestina. Se ele abrir ali no meio da cidade, a chance dele ter problemas, né, é muito maior. Então é melhor um local mais afastado, com pouco movimento, para ir lá apenas os clientes dele, né, que não tem condição de às vezes buscar um de verdade, ou que não podem ir no de verdade, né, um curandeiro licenciado, mas que podem ir ali nele. Então eles vão rodando, acha ali uma casa, fazendo a casa ali, fala, esse lugar aqui parece bom, né? Ali ele fica meio com medo, né? Pois pode ter monstros ou espectros, coisa do tipo, afinal é um local mais abandonado, né? Coisa assim. Ali ele fala ali do medo dela, principalmente for espectros, que são monstros da espécie morto-vivo, dos mais poderosos. Eles entram no lugar, né? A Lily usa ali uma magia de luz iniciante para dar uma iluminada. O Zenos gosta do lugar, né? A Lily fica meio assim, pô, tu gostou do lugar? E fala assim, tem um teto, então eu gostei, tem um teto, eu gostei. Vai perguntar, pode ter um teto, mas tá meio acabado, bagunçado aqui, né? Ele comenta que no grupo dele ele geralmente costumava dormir ao ar livre, então, pô, ter um teto é uma grande evolução, ver ali que as vigas tá firme, e fala, não, dá uma limpadinha aqui e fica tudo pronto, né? O cara é bastante otimista ali. Então aparece um espectro ali, né? No caso era a Carmila, o Zenos relaxado, de boa, fala, imaginava que ia ter alguém aqui, afinal é o lugar mais adequado que tinha aqui na região. E a Lily, né, morrendo de medo ali, se agarrando nele. Então o espectro vai, ataca eles ali, mas o Zenos se defende numa facilidade, surpreendendo ali todos, né? Tanto o espectro quanto a Lily. E aí o Zenos comenta que no passado o Aston já tinha feito ele as profundezas de um labirinto subterrâneo, onde ele encontrou vários espectros e derrotou todos eles, né? Ele derrotou uns 100 espectros ali de uma vez e aprendeu ali que espectros, né, monstros do tipo morto-vivo, são fracos contra magia de cura. Então assim, ele tava de boa, ele já tinha derrotado 100 espectros e a garota fica super, pô, derrotou 100 espectros. Bicho forte desse derrotou 100 dele sozinho. E o Zenos tenta ali negociar com o espectro. Será que a gente pode pegar emprestado? A gente só quer ficar aqui de boa, cada um no seu cantinho, né? Dá pra negociar um pouquinho, né? E a Carmila vem aqui, o que é que você tá falando, seu maldito? E tenta atacar ele de novo. E ele vai se defender de novo. E ela, como a rainha dos espectros, ou seja, ela é bem forte, imponente. Não é um espectro como é a rainha. Vai lá e chama outros espectros. Só que o Zenos vai lá e faz eles sumirem, né? Com a sua magia de cura. Não, isso aqui não é nada pra mim, não. E tenta negociar ali com ela. E no final das contas ela acaba aceitando, né? Vendo ali que não ia conseguir derrotar o cara. Mas tá bom, fica aí. Parte de baixo é sua, mas andar de cima mesmo. Faz o que você quiser aqui embaixo, mas em cima, meu. Em cima você não mexe. E ela vai lá pra parte de cima. E a cara da Lily vendo aquilo também, assim, tipo assim, tá, eu fico feliz, tô triste, o que aconteceu aqui agora? Eu fico feliz pra gente ter um lugar pra morar ou fico triste porque eu tô morando com o espectro? Ela não sabe o que fazer, a reação dela, tipo, o que eu faço agora? Então vão, eles conseguem ali limpar o lugar, né? Dar uma organizada, deixar um local mais aceitável, fazer até uma roupa de enfermeira ali pra Lily, né? Só que a questão é como atrair clientes, né? A Lily até fala que ela poderia sair por aí divulgando, só que os Zenos meio que freia essa ideia, né? Pois se sair divulgando muito, certas pessoas que não era pra saber podem ficar sabendo e eles podem ter problemas. Então assim, tem que divulgar no lugar certo pra pessoa certa. Contudo, o Zenos sabia que os pacientes iam aparecer na hora certa. Afinal, lembra do Homem Lagarto que ele tinha ajudado antes? Certeza que aquele cara ia espalhar 200 por aí, né? Ia falar 200 por aí, ia tentar achar ele em algum lugar. Dito e feito, o cara que o Zenos tinha ajudado antes vai lá e aparece. Ele sabia que pessoas com aquele tipo de ferimento não são pessoas normais, e bem como elas têm um motivo para não ir no hospital comum, né? Então, ali, há certas pessoas que preferem um atendimento mais longe dos olhos dos outros, né? Por assim dizer. O cara, no caso, se chamava Zond e pede pro Zenos dar uma olhada na irmã dele, né? A Sofia. Então o Zenos vai lá dar uma examinada na garota, né? E ele só de bater o olho já identifica o que ela tem. Ela fica meio que surpresa por você, identificou tudo isso só de olhar. Ele comenta que um dia quase virou cobaia de teste, né? Foi transformado numa cobaia de teste para algo similar. A garota comenta, tem muita pessoa ruim por aí e ele fala que um dia vai dar um jeito nessas pessoas, né? Ou seja, mais no passado dos anos aí pra gente saber. O cara quase virou cobaia, bicho. Que isso? Que passado obscuro é esse? Então a garota pergunta se tem jeito o braço dela e ele fala, ó, do jeito que tá aí é melhor amputar. E ela, né, fica assim, pô, não tem jeito, já que vai ter que amputar. Ela pergunta o preço e ele fala 1 milhão, né? Um preço bastante, cara. Fica, como assim 1 milhão? Ela e o irmão dela ficam 1 milhão, você tá cobrando esse absurdo aí por uma amputação? Que amputação, cara, é essa? 1 milhão? E a garota fala, você colocou esse preço alto sabendo que eu sou a Sofia, o Tornado? E ele vê ali que como o primeiro cliente já tem alguém importante naquela região, né? Que comanda as favelas ali, né? Um dos 3 chefes, a líder dos homens lagartos. Ou seja, ele sabe que ela é alguém famosa e de certa forma perigosa, por assim dizer, né? A que comanda ali a favela, é uma das 3 que comanda a favela. E pelo que é dito aqui, ela é meio que uma espécie de Robin Hood, né? Tira dos ricos e dá pros pobres. Pelo que dá a entender é isso. Então a Sofia pede ali uma justificativa para ele cobrar um preço tão absurdo, né? Tipo assim, me explique aí por que você vai cortar meu braço. Se não, e antes dela falar assim, não, ele já mete.
quem disse que eu vou apenas cortar o seu braço? E ele fala que eu não vou só amputar seu braço, cortar ele, eu também vou gerar um novo. Isso é bastante cansativo. Eu não trabalho mais de graça. Tô nem se tu é um rei, se tu é alguém importante da família, não me interessa quem tu é. Eu vou cobrar o preço que eu achar justo pelo serviço. É isso e pronto. E ela fica ali meio desnorteada. Como assim que você tá falando? Eu nunca escutei de um curandeiro capaz de regenerar um braço, né? Ou seja, os curandeiros daquele mundo, pelo menos o mais comum, é não terem essa capacidade de regeneração de membros. Aí os Zenos até questionam, pô, você tá brincando, né? Os outros curandeiros não conseguem. Ele fica ali pensando, bom, eu nunca tive um treinamento adequado, então eu não sei qual que é o padrão aqui, né? Ele não tem a mínima ideia do padrão do que é um curandeiro de terceiro, de segundo, de primeiro, né? Ele não sabe. Ele não tem um padrão que define ali o nível de cada curandeiro, um bom, um médio e um ruim. E ele pergunta ali se pode começar o tratamento, ela fala, beleza, se você realmente puder fazer isso, né? Então ela meio que concordou. Se você amputar e regenerar meu braço, então pagar 1 milhão é um preço aceitável, né? Por regenerar um membro. Então ele vai começar ali a operar, né? Ele gera um bisturi ali com a própria mana dele. Ela nunca viu também um curandeiro fazer aquilo. Ela fica impressionada ali com a habilidade do cara. Então assim, ele vai lá, opera, né? Corta o braço e começa ali a gerar um novo, né? Osso, terminações nervosas, músculo, cara, pele. Vai lá e gera um outro braço lá. Então, após um tempinho, pegou, já curou o braço dela, fez um braço novo pra ela. Obviamente foi bem cansativo, né? Ele termina ali, tá bastante exausto. Até porque tem que fazer um trabalho bem feito, né? Sair pra ele fazer um braço mequetrefe qualquer, atrofiado, simples. Não, tem que fazer um braço proporcional ao que ela tinha, né? Proporcional ao corpo dela. Aí o Zonde, né? Vê ali a Carmila, né? Que tava mostrando a cabecinha ali do teto, né? Aí os Zeus falam, ah, nossa colega de quarto, né? Companheira que a gente divide a casa com ela, né? Pra surpresa deles. E a Carmila meio triste, querendo que a garota morresse pra ela pegar uma alma pra ela. Falou, pô, você podia ter falhado aí pra pegar uma alma aqui pra mim. E o Zenos vai e fala que ela é gente boa. Ah, liga, né? Só tá brincando, ela é gente boa. Os caras, a gente boa, tá querendo uma alma e a gente boa. Até a Zofia ri daquilo ali, né? E a Zofia determina ali que o Zenos vai cuidar dos subordinados dela, né? Obviamente vai pagar certinho ali pra ele, ou seja, agora você vai ser o médico, eu vou mandar meus homens pra cá, né? Então, quando eles se ferirem, vamos te pagar pelo serviço, né? Então o Zenos meio que fechou um negócio ali, um acordo com os homens lagartos, né? Ele cura eles e recebe. Então vai passando ali um tempo, né? E uma noite ali, os três tomam um chá, né? No caso, o Zenos, a Lily e a Carmila, né? Tanto que a Carmila acaba se queimando tomando chá, um espectro se queima tomando chá, bicho. Ai, ai, né? Aí a Lily comenta ali também que eles estão tendo bastante clientes, né? Graças a Sofia, né? O negócio tá rendendo, ele tá ganhando dinheiro dele, tranquilo de boa. A Lily questiona ali por que, que os homens lagartos estão sempre felizes. E o Zenos explica ali que deve ser conflito com outras facções, né? Ele vai ali falando das facções, né? Do Homem Lagarto, dos Orcs. E a casa deles é invadida, né? Pelo outro grupo, né, dos lobisomens. No caso, a Linga e seus homens foram ali para dar um jeito nos Zenos, né? Afinal, os homens lagartos, eles machucavam os homens lagartos, mas o homem lagarto voltava depois inteiro. Então, pô, o que tá acontecendo? A gente lida com eles, mas estão voltando, um atrás do outro. Tipo assim, quanto mais você mata, mais aparece. Pra investigar ali, descobriram os Zenos, que era o curandeiro, e foram lá, meio que dar um jeito nos Zenos, né? Pô, curandeiro dos inimigos, aqui não, né? Vamos livrar do cara. E a facção da Linga, ela comanda ali os jogos de azar ilegais do submundo, né? Então, uma é um Robin Hood e essa aqui comanda os jogos de azar. Linga a tirana. E não parece ter nada de tirano, pelo que a gente vê depois. Os Zenos até tenta conversar e falam, não tô na hora de atendimento, mas se for urgente eu atendo vocês, né? Mas a Linga não queria saber nada de atendimento, só queria se livrar dele, parte pra cima dele. Só que a magia defensiva dos Zenos protege ele ali, né? Até racha o machado da Linga, ela fica, como assim? Meu golpe não teve efeito, eu não acertei esse cara. O que tá acontecendo? Os soldados da Linga também atacam os Zenos, mas ele tá lá parado de boa. E ele fala, vocês podem parar agora? Porque, assim, tipo, nada que vocês estão fazendo não tá tendo efeito em mim, eu tô tranquilinho aqui, então pô, tô de boa. Então, como não adianta atacar os Zenos, eles tentam derrubar ali o prédio, né, fazer uma bagunça e tal. Os Zenos até falam pra eles não fazer isso. Contudo, eles continuam. E quem aparece ali? A Spectra Carmila. E os lobisomens, ele ficam morrendo de medo. Ela fala, meu Deus, mamãe, então ali tá pedindo mamãe. Aí só que você fala, não, calma aí, Camila, eu também tô chateado que eles destruíram tudo, mas pode deixar eu lidar com isso, né? Que ela já queria tirar a vida deles, né? Queria passar o cerol. E o Zé falou, não, calma aí, se eles for pra cima, você faz o que quiser, mas enquanto eu estiver aqui embaixo, deixa eu resolver isso aqui do meu jeito. Então assim, o Zenos convence ali a Carmila a não fazer nada com eles, né? Afinal, é clínica, lugar pra salvar a vida, né? Ele agradece ela por ficar irritada por ele, né? Afinal, ele tá tendo que manter uma compostura mais calma e tranquila. Só que ela fala que não faz aquilo por ele, né? Ela fica nitidamente assim, meio tímida. Não mostra ela corando, mas dá a impressão que ela ficou meio acorada, né? E ela meio sussurrando ali que o local ficou mais confortável, né, desde que ele chegou ali, né? Então tá mais confortável. E a Linga vendo aquilo, né, ela vê, pô, o cara comandou um Inspector, ele manda no Inspector e já começa ali a ajoelhar e pedir desculpa aí, eu não sabia que você comandava o Inspector, né? Fale que lobisomens são criaturas da noite e tem medo por instinto de seres superiores, né, como espectros e vampiros, né? Apesar dos Zenos ficar dizendo ali, não, eu não comando, eu não sou o mestre dela, né? Mas como ele já tinha percebido, aquela garota não escuta, né? A Linga não ouve, ela apenas tira as conclusões da própria cabeça dela, meu Deus, ele assim dela. Então fica ali com o rabinho entre as pernas pedindo desculpa, né? Até bota o subordinado, pede desculpa também, bora, baixa a cabeça, pede desculpa. E num outro dia, né, aparece ali um orc na clínica dos Zenos, né?
falando que a chefe dos orcs, a Lady Lowey, estava chamando por ele. E assim termina este segundo episódio, né? Então, como eu havia dito, o primeiro foi mais uma apresentação dos personagens e esse segundo foi de fato o início aqui da vida dos Zenos, né? Então mostrou ele sendo expulso do grupo, né? Ganhando ali uma moeda. Ele salva a Lily, comprando ela por essa moeda e cura ela também, né? Ela tava à beira da morte. E enquanto ela tava pagando um jantar ali pra cá, a garota tava com fome, né? Pensando no que fazer com ela. Por coincidência do destino, o Homem-Lagarto ferido apareceu ali e ele curou, e ao receber pagamento por aquilo, ele, né, percebeu, pô, posso abrir uma clínica para ser pago por isso, né? Eu não tenho licença, mas pode ser uma clínica clandestina, que é o que ele faz, né? Procura uma casa e acaba tendo que dividir ali uma casa com um espectro, né? E ele super de boa, tranquilo, a garota morrendo de medo, mas ele fica de boa ali com o espectro, até porque ele consegue lidar com o espectro, chega no acordo, ó, o andar de cima é seu, o andar de baixo é meu, pra minha clínica aqui. Então consegue criar uma convivência ali com o espectro, que com o passar do tempo vai se acostumando e até achando aceitável, né? Ver ali que tá mais confortável para ela também. Então, até o espectro, com o passar do tempo, vai gostando de ter os Zenos ali com ela, né? Graças ao Homem-Lagarto que atendeu. Ele já começou a estabelecer uma base de clientes também, né? Até porque o cara levou a irmã depois e ele conseguiu tratar muito bem a irmã, né? Que tava com o braço todo lascado, amputou o braço e regenerou o braço, né? Fez um braço novo para ela. Apesar de cobrar um preço alto, mas ao serviço que o cara fez, pô, gerar um novo membro, realmente deve ter valido a pena ali. Pô, fez algo acima do esperado, que não é comum. Ele tem um sentido fora do comum aqui para o curandeiro, né? Pois o que ele acha normal, para os outros é incrível. Ou seja, o nível dele tá muito acima dos outros curandeiros. E ele acha que é normal, mas não é normal, né? Tanto que os outros que são atendidos, que já foram atendidos por outros tipos de curandeiro, percebe ali a grande diferença que tem entre ele, apesar dos Zenos ainda não ter essa noção. Até porque, como ele mesmo fala, ele não passou por um treinamento normal de curandeiros, né? Ele não passou, não frequentou o hospital lá, né? A faculdade que eles têm lá, por assim dizer. Então ele não sabe, só sabe aquilo que o mestre dele lhe ensinou. Então, assim, o segundo episódio mostrou ele começando a clínica e meio que já se estabelecendo, né? Teve essa confusão aí, né? Ele já se envolveu logo com as líderes das facções que comandam ali a favela, né? A dos Homem-Lagarto, no finalzinho do episódio, a do Lobisomem, né? Que foi lá tentar dar um fim na clínica dele, mas ao ver que ele comanda o espectro, né? Ao menos interpretar isso, abaixou o rabinho, né? Ficou de boa, e no outro dia apareceu ali um orc que foi chamar ele para conhecer a outra líder, né? Que deve ser no terceiro episódio, que vai continuar a história agora de fato do início, né? Então foi isso que aconteceu nesses dois primeiros episódios. Era uma história que eu não conheci, mas eu achei bastante interessante esse começo, né? Então provavelmente é um anime que eu vou acompanhar do começo ao fim. Talvez até dê uma lida no mangá que eu achei bastante interessante, né? Aqui pra ver como que vai ser. E me digam aí vocês se já conheciam essa história, se não conheciam, e se vão ver o anime, né? O que acharam. Eu gostei da animação, a animação tá bem bonita também. Ponto positivo pra isso. Me digam o que acharam. Se gostou do vídeo, dá like. Se não gostou, dá dislike. Tchau e até a próxima.